têm dívida como condição de vida, e, em geral, a falta de perdão. Perdoar, antes de ser um sentimento de amor, é um ato de inteligência. Só não perdoa quem é burro. Olá, tudo bem? Eu quero conversar com você hoje sobre a consciência da pobreza. Existe a consciência da prosperidade e existe a consciência da pobreza. A consciência da pobreza tem vários mecanismos. Por exemplo, a síndrome da desaprovação dos pais. Eu não posso ganhar muito dinheiro porque eu vou humilhar meu pai. Meu pai é pobre, como é que ele vai vir na minha casa, vai visitar a minha mansão? Olha que coisa interessante. Imagina que você tem uma super mansão, você é multibilionário, e o seu pai vem lhe visitar pela primeira vez. E você está morando nessa mansão, com esses carros importados, com mordomos, etc. Como é que você se sente? Ah, pobre do papai, eu vou humilhar ele. Se esse sentimento passa pela sua cabeça, você tem síndrome da desaprovação dos pais. 30% das pessoas carregam isso. Eu tenho que melhorar, eu tenho que ser um pouquinho melhor de vida do que os meus pais, mas eu não posso ser muito melhor, porque senão eu humilho ele. À medida que eu dou uma levantada, eu gasto um pouco, perco um pouco para poder equilibrar, entendeu? Porque pobre dele. Eu não posso humilhá-lo. Olha que coisa interessante, isso está operando tudo a nível inconsciente. Outra coisa que eu quero conversar com você é sobre o dinheiro herdado. O dinheiro herdado, na maioria das vezes, é um grande problema. Alguém teve que morrer para você colocar a mão no dinheiro. Principalmente se é um dinheiro que você não participou, você não ganhou nada, você não estava nem aí para a empresa do seu pai, da sua mãe, e de repente ela morre, você recebe uma bolada que você não contribui em nada. Aí você, no seu inconsciente, está registrado assim, ó, meu pai e minha mãe teve que morrer para colocar a mão nessa bolada. Se você não fizer um trabalho psicológico, esse dinheiro vem e ele começa a prejudicar você, porque você começa a se sentir culpado de ter esse dinheiro. Então você quer gastá-lo o mais rápido possível para se livrar dele. Porque ele traz um sentimento de culpa, porque ele está com a conotação de morte. Então isso tudo tem que ser analisado. E uma coisa que nós já falamos aqui, eu vou falar de novo, né? Dívida como condição de vida, que isso é muito comum. A pessoa, quanto mais ela ganha, mais ela acha de modo de gastar. Se você dobrar o salário dela, ela dobra a dívida. Se você triplicar o salário, ela triplica a dívida. Essas pessoas, quanto mais elas ganham, pior para elas, porque mais elas vão dever. Porque elas têm dívida como condição de vida, e, em geral, a falta de perdão. Perdoar, antes de ser um sentimento de amor, é um ato de inteligência. Só não perdoa quem é burro. Você perdoar o seu pai não significa que você tem que morar com ele, nem ligar para ele todo dia, não. Significa o seguinte, o que foi feito, o que aconteceu, aconteceu, fim de papo. Toca a sua vida que eu vou tocar a minha, não vou carregar nenhum ressentimento, espero que você não carregue também. Então é isso aí, aí você lava a sua alma com relação ao passado, e se prepara para esse grande futuro que está aí esperando. Que é melhor tê-lo com dinheiro do que sem dinheiro. Acredite. Era uma vez um navio carregando ouro. Alta prioridade. E o motor do navio enguiçou. O dono do navio disse, não podemos ficar parados. Traga aqui o melhor técnico do porto mais próximo. Eles trouxeram. Ele trabalhou um dia inteiro, não conseguiu consertar o navio. Ele disse, para. Traga aqui o melhor engenheiro do país mais próximo. Eles trouxeram. Ele trabalhou 3 dias, não conseguiu consertar o navio. Ele disse, para. Traga aqui o indivíduo que montou essa máquina. Pode buscar de helicóptero. E eles buscaram. Veio ele e o assistente dele. Chegaram ao navio. Foram à casa das máquinas. Escutaram o barulho do vapor. Tocaram nos canos. Ele perguntou para o assistente dele, você tem um martelo? Ele disse, tem. Ele deu um martelo para ele, tinha uma válvulazinha vermelha no canto, ele deu uma martelada e falou, ligue. Eles ligaram. Tudo funcionou às 1000 maravilhas. Eles mandaram as contas. O cara que trabalhou um dia mandou uma conta de $200. O trabalho dele. O cara que trabalhou 3 dias mandou uma conta de $1.200. Ele cobrou 400 por dia, porque ele era engenheiro, mais sofisticado. E o cara que deu a martelada mandou uma conta de $10.000. O dono do navio disse, eu vou pagar porque ele consertou o meu navio, mas só com uma condição. Ele vai me dizer por que ele cobrou $10.000. E ele mandou uma cartinha para o dono do navio. Para dar a martelada, $1. Para saber onde bater com o martelo, 9.999. Por que eu comecei contando essa história? Porque eu mostro para você aqui a diferença entre eficiência e eficácia.
Eficiência significa fazer bem feito. Eficácia precisa fazer o que precisa ser feito. Fazer o que precisa ser feito. Não adianta você fazer bem feito algo que não necessita ser feito. Se você olhar na burocracia, a burocracia brasileira, que é a única coisa que nos salva dela é a sua própria ineficiência, a burocracia brasileira, ela faz você fazer uma porção de coisas que não são necessárias. Todas as vezes que você for fazer algo que envolver tempo ou dinheiro da sua parte, a pergunta é a seguinte: isso precisa ser feito ou não? Se a resposta é não, não perca tempo fazendo aquilo que não precisa ser feito. Eficiência significa fazer bem feito. Eficácia significa fazer o que precisa ser feito. As pessoas que ganham dinheiro no mundo de negócio estão mais focadas na eficácia do que propriamente na eficiência. Ficamos por aqui. Até a próxima. Inscreva-se em nosso canal e ative o sininho para que vídeos como esse cheguem até você.